O título da nossa reflexão é Reflexão sobre a morte. Reflexões sobre a morte. Quem aqui conhecia a irmã Deia? Diga amém. Ela morreu no domingo. Isso significa que hoje nós estamos aqui fazendo o culto de 7º dia. Sete dias. E como o Daniel falou, o Senhor de fato tem cuidado de uma maneira sobrenatural. A família está de fato estável, está bem. É evidente que esperava-se mais a morte dela do que a morte do Davizinho, filho do Filipe. Evidente que sim, mas morte é sempre um susto. Ainda mais no caso dela que não tinha prenúncio nenhum. Os médicos falaram com os meus irmãos médicos e disseram que se eles não fossem médicos, ele teria muita dificuldade de explicar o caso, porque sem motivo nenhum, ela teve um ataque cardíaco, ela teve também um possível AVC, o rim parou, uma úlcera estourou, apendicite, eu acho, alguma coisa, e não existe nenhuma relação entre eles. Então, para a gente que crê, a gente sabe que estava exatamente na hora que o Senhor programou para se levar para Ele. Amém, irmãos? Uma palavra de gratidão a Deus pela vida dela, mas também pela morte dela, porque foi perfeito mesmo. Quem conhecia a minha avó sabia que seria terrível para ela ficar 6 meses de cama. Foi errado? Quem conhecia? A velha se gabava de dirigir aos 86 anos de idade. É verdade que o carro dela estava sempre batido. E é verdade que ela nunca dizia que ela era ela. É sempre alguém que bateu. Foi no estacionamento. Até a sexta-feira, antes dela morrer, ela dirigiu. E ela que ia para banco, que cozinhava em acampamento e etc., ela ficar na cama, precisando de ajuda para ir no banheiro, seria morte para ela de fato. Então, louvado seja o Senhor pelo modelo de morte. Imagina se minha mãe chega em casa e pega ela morta. Que desagradável. Morreu no hospital, bem assistida, com todas as condições médicas que poderiam ser feitas, foram feitas. Louvado seja o Senhor por tudo isso. 86 anos de idade, aproximadamente 60, a Tita falou, com Jesus. Uma filha única, um filho que morreu e poucos dias de vida teve. 7 netos, 10 bisnetos, e se você conversou mais de 15 minutos com ela, com certeza ela te contou que ela tinha 7 netos e 10 bisnetos. Porque de fato era todo o assunto dela era esse. A coroa dela era essa. Numa visão humana, nós estamos aqui por causa da conversão dela. É evidente que Deus poderia fazer de outras formas, mas Deus usou e converteu ela há 60 anos atrás, e depois disso a minha mãe, e aí o meu pai através disso, e nós estamos aqui pela obra que Ele tem feito na nossa família. Então a palavra mais uma vez de gratidão por aquilo que Ele fez lá atrás. Ainda insistindo um pouco mais, porque hoje é culto de 7º dia. Mentira, estou brincando. A gente vai conversar sobre isso se der tempo hoje. Duvido que você tenha ouvido ela dizer que te amava. Duvido. A família, com muito esforço, ouvia de vez em quando. Ela não dizia. Talvez pela formação dela. Mas o jeito dela de demonstrar amor era com serviço. Então, se você chegasse às 2 da manhã, ela falava, você quer que eu frite um bife? E a gente sempre queria, claro. O jeito de demonstrar amor. Aliás, quando a gente tentava fazê-la, tá certo? Não cozinhar, ela se sentia muito mal por não conseguir demonstrar amor. E ela, de cama 6 meses, seria de fato terrível por causa disso também. A morte é isso. De uma hora para outra, o acesso nosso acabou. O que me incomoda na morte, não sei com você, mas o que me incomoda muito na morte é o serviço não feito.
é a toalha molhada em cima da cama, é a roupa suja no banheiro, é o restinho de brigadeiro que deixou para comer mais tarde. No caso da minha avó, ela fez uma torta e estava torta na geladeira quando ela morreu. Eu comia a torta de manhã, à tarde e à noite, que era a última oportunidade que eu tinha de comer a torta. Até que minha mãe congelou a torta. Aí não tinha mais como comer. Essas coisas que ficam pelo caminho me incomodam. E a impressão que eu tenho me leva a refletir sobre a morte é de não ter. Isso é detalhe. Isso que eu falei é detalhe. A toalha no banheiro não vai ter como resolver. Mas puxa, seria bacana ter a oportunidade de pedir perdão para alguém sobre alguma coisa. Seria bacana poder ter dito mais alguma coisa, não no ponto de vista de nós para com ela, mas se ela talvez pudesse retornar e dizer, poderia ter feito isso. Então cabe a reflexão, a nossa aqui agora você tem assuntos a serem resolvidos? Você tem coisas que você precisa resolver? Não é bom já deixar tudo em ordem, porque quando você morrer não vai dar mais tempo? Já pensou nisso? O que veio no seu coração agora? Não precisa dizer. Eu acho que a gente vai ser mais feliz se a gente estiver nesse estágio. Não devo nada para ninguém, não tenho que restituir nada, está tudo bem. A única coisa que eu estou fazendo aqui é cumprindo o meu chamado de pregar e pregar e pregar. Quando eu falo pregar, não é usar microfone, é no dia a dia, meus irmãos? É lá no trabalho. Sogro, é lá na fazenda, sogro. Lá, para cavalo não adianta pregar, sogro, mas para os capatazes. Tem capatazes? Não? Peão. Pregando, enquanto nós vamos, nós pregamos. Se a única coisa que nos resta é isso, talvez a gente tenha uma vida mais leve. Minha avó é uma mulher de oração, alguns caderninhos de oração, dos quais muitos que aqui estão têm o nome lá. Muitos desses pedidos com ok do lado. Alguns ainda sem ok, por exemplo, que os meus netos emagreçam. Muitos pedidos desse. Estou sendo honesto, vocês vão ler lá. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Então esse ainda está em aberto, irmãos. Continue orando. Só uma reclamação, parênteses aqui. Ninguém convida, fala assim, Lucas, vamos dar uma caminhadinha hoje? Não tem isso. É assim, vamos churrascaria? Vamos comer? Esses dias convidei o Clebão para almoçar. Clebão, não está aí? Eu falei, façam isso, vamos na Herbalife. Ele foi benção. Façam mais isso. Convidem para comer uma saladinha. Ninguém faz. A gente afoga as mágoas comendo, irmão, né? Lucas, eu preciso conversar com você, estou com um problema no casamento, vamos na churrascaria. A Bíblia fala que existe mais sabedoria num velório do que numa festa. Porque o velório nos leva a refletir sobre aquilo que é a nossa vida, etc, etc, etc. Pergunta: o que estará escrito na sua lápide? Todo mundo sabe o que é lápide? Aquela pedrinha que fica no túmulo. O que estará escrito lá? Qual é a mensagem que as pessoas vão escrever sobre você? Porque lápide não é você que escreve, são as pessoas que escrevem sobre você. O que as pessoas vão escrever de você? Que você foi um grande advogado, Marcão? As pessoas vão escrever que você era lindo. Vão escrever isso? Para o Marcão, talvez. Marcos, de ano de 32 até 2015. Desculpa, só para não perder a piada. Lindo. É isso que vai estar escrito no seu túmulo? Isso chama epitáfio. Epitáfio é o que está escrito no túmulo. Qual será o seu epitáfio? Porque hoje é um momento de reflexão. Eu queria que os irmãos abrissem Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias, o capítulo é o 2, versículo 5. Levi tinha morrido
Já fazia 700 anos. E quando Deus, através do profeta Malaquias, vai se referir a Levi, ele lembra disso aqui. Ele fala assim, versículo 5: minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse, e ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Olha o versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Vocês prestaram atenção no que a gente leu? Você já imaginou o Espírito Santo de Deus dizendo ao seu respeito no seu velório? Versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos das trevas da iniquidade. Não é uma delícia isso? Já imaginou o Espírito Santo de Deus falando isso sobre você, Tita? Aqui uma serva que andou comigo em paz e em retidão, e das trevas tirou muitos. É isso que eu quero ouvir. Aliás, essa é a música que eu fiz, chama Epitáfio. E minha avó pediu para cantar no velório dela. Entender aonde a gente quer chegar é fundamental para a trajetória. Se você focar a sua vida naquilo que não deve focar, a sua trajetória toda será incoerente com aquilo onde você quer chegar. Vocês entenderam ou foi muito complicado? Se vocês querem chegar, se o final da vida de você, onde é que você quer estar daqui 40 anos for? Eu quero ter muito dinheiro, etc, etc. A sua vida vai ser pautada nesse sentimento. Mas se a sua vida for, se a resposta para daqui 40 anos você quer estar onde? For, eu quero ter tirado muitos das trevas, segundo o texto diz, a sua vida vai ser pautada nisso. Entende isso? Uma outra coisa que eu não gosto quando as pessoas morrem é que o tempo do verbo muda na hora. Você já viu isso? Na hora minha avó era tão legal, ela gostava tanto disso. Se eu não soubesse disso, eu estaria falando, ela gosta disso. Não é assim? Eu amava tanto a minha avó. Isso me incomoda, porque na verdade o sentimento é o mesmo, não mudou. Eu amo minha avó ainda. Ela só não está aqui, mas eu amo ela. Aliás, deixa eu dizer, logo eu vou estar com ela. Aliás, deixa eu dizer, pode ser essa semana. Se você for essa semana, você se encontra com ela? Amém? Ou não? Ou não amém? Qual é o contrário de amém? Misericórdia. Os verbos mudam, porque a vida é curta demais. Eu queria fazer algumas afirmações sobre isso, sobre a morte. Por exemplo, a vida não acaba na morte. A palavra de Deus ela é recheada de textos que dizem que para aqueles que creem, a morte é só o comecinho, amém? Para aqueles que creem, nós viveremos uma eternidade pirando, não é um bom adjetivo, né? Se regozijando, ficou mais gospel. Oi? Não, isso é muito, não. Eternidade. Lembra que eternidade não é um tempo que não acaba. Eternidade é não ter tempo. O nosso estado será salvo em Cristo. E aí eu não sei qual é a figura que você faz do céu. Quem aqui vai voar no céu? Eu vou, eu não sei. Talvez é síndrome de gordo, talvez, né? Que não consegue pular muito. Tem uma amiga que fala que ela quer mergulhar no oceano sem escafandro, sem cilindro. Deve ser muito legal também, né? Ficar horas embaixo lá sem precisar respirar. Qualquer figura que a gente faça do céu vai ser ridículo perto do que de fato é. Lembra da novela A Viagem? Quem assistiu aqui, diga a misericórdia. O teu amor chamou meu regresso.
E as pessoas morriam e iam para um gramado. E tinha um lago. Todos com roupa branca e a tela ficava esfumaçada em volta. E eu, sendo bastante honesto, eu tenho nojo desse céu. Não quero ir para esse céu. O céu é uma realidade que a gente não consegue compreender, onde a cor é mais colorida, o cheiro é mais cheiroso, a lembrança é mais clara, as relações são mais honestas. Qualquer figura que a gente faça do céu não é como ele é de fato, é muito pior. Agora, o contrário também é verdade, irmão. Qual é a figura que você faz do inferno? Eu tenho um certo pânico de ser trancado, ser enterrado vivo. Eu tenho um certo pânico disso. Tinha, o senhor tem curado. Mas de verdade tinha. Às vezes eu ia dormir e ficava pensando nisso. Gente retardada assim, irmão. Fica tranquilo. A figura que eu faço do inferno, imagina se alguém me coloca num cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu vou entrar todo torto lá. E aí me enterram uns 50 metros de profundidade. E me largam lá começar uns 500 anos. Qualquer figura que a gente faça do inferno é muito melhor do que de fato é. A Bíblia fala que o inferno é um lugar onde o verme não acaba, não morre, o fogo não se apaga, as pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. Mas não é para ter medo do inferno, a não ser que você esteja indo para lá. Se você crê, se você entendeu que quem deveria estar pendurado naquela cruz não era Jesus, é você, você está salvo. O que mais? Não é só isso. Não é possível, é muito fácil. Não, é isso. Você crê que quem era para estar lá é você, porque você é um pecador. E Jesus morreu no seu lugar e ressuscitou para a nossa justificação, como Romanos diz. Você está salvo, você crê nisso? Não é só dizer, é crer. Mas é isso. A partir daí começa na sua vida uma jornada. Porque falar da morte dos outros é fácil, irmãos. Falar da nossa morte às vezes complica um pouco mais. Eu tenho certeza que aqui tem mais ou menos umas cadeiras vazias, deve ter umas 260 pessoas. Eu tenho certeza que tem gente que tem medo de morrer aqui. Só que o texto bíblico diz que uma das coisas que o Senhor Jesus fez na cruz, Hebreus 2 fala assim, vamos ler? Quer ler? Só para trazer um refresco. Hebreus 2,15. E livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem tem medo de morrer não vive bem a vida. O pastor Renato Russo disse isso. Ele disse que a certeza de que a morte pode chegar a qualquer momento estraga toda a alegria da festa momentânea. A certeza de que nós vamos morrer, para quem já entendeu, tira toda a alegria de viver. E o texto bíblico está dizendo que uma das coisas que o Evangelho vem na nossa vida e faz e transforma, ele tira o medo de morrer, porque isso nos escraviza. É o que o texto está dizendo. Aí você está me ouvindo, está falando assim, eu estou ouvindo, creio, mas tenho medo de morrer. Amém? Vamos caminhar junto. Eu tenho outros pecados. Você tem esse, vamos resolver junto. Porque o medo ele vai se dissipando na medida que você vai conhecendo mais o Senhor. Amém? Quanto mais você conhece Ele, mais você tem certeza de quem Ele é, do que Ele fez e faz por você, mais o medo vai indo embora. Então, se tem medo, o que está faltando é conhecimento da palavra. Se não tem certeza da salvação, está faltando conhecimento da palavra. Porque a palavra de Deus garante que aqueles que creem serão salvos. Então, minha avó não caiu no esquecimento. A minha avó não está olhando por nós. Amém? A Bíblia diz que existe um abismo entre nós e o céu.
e é intransponível, e ela não consegue ver este culto neste momento. Ok? A Bíblia diz isso. Você vai ter que escolher, irmãos, presta atenção, na sua jornada, você vai ter que escolher, ou você acredita naquilo que sempre te falaram, ou você acredita na palavra de Deus. Você vai ter que confrontar as suas verdades na palavra. E olha que quem te ensinou errado, mas não foi de sacanagem. Quem te ensinou errado porque aprendeu errado também. Então, pessoas que nos amavam nos ensinaram coisas erradas. O meu sogro ensinou para minha esposa que se colocasse um feijão no umbigo, morria. Ela disse. Nem se você colocar 1 quilo de feijão no umbigo, você morre. Mas ele aprendeu isso com a Mônica, mãe dele. E ensinou isso. Porque eu não sei se é verdade ou não a história, mas ela sempre conta essa história. Feijão preto morre. Ah, bom. É para dar um gostinho. Faz de conta que é verdade, eu não sei se é ou se não é. Mas ele aprendeu com alguém e ele replicou isso. Você ouviu na sua jornada espiritual, entre aspas, coisas que não são verdade. E quem te ensinou não te ensinou errado por maldade, é porque aprendeu. Mas você vai ter que tomar uma decisão na sua vida de ficar com o ensino da sua mãe, que inclusive já faleceu talvez, ou ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que existe um abismo entre nós e aqueles que já morreram, e a minha avó não está olhando para nós. Outra coisa, a minha avó não intercede por nós. Não adianta orar para a Santa Déia. Ela não ouve e ela não responde, porque a palavra de Deus diz que o único que intercede por nós é o Senhor Jesus, 1 Timóteo 2,5. Não existe mais nenhum outro. Todos que morreram não intercedem por nós. Todos. Os apóstolos queridos, homens de Deus, que a Bíblia chama de santos também. Santo Agostinho, cara fantástico, mas não pode mais interceder porque ele morreu. A minha avó não vai reencarnar. E não é porque eu não queria. É porque a palavra de Deus diz que isso não vai acontecer. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aliás, se você perguntasse para ela se ela quer voltar, eu conhecendo ela ia te xingar primeiro. E depois ela, deixa eu ser bobo, menino. É isso que ela ia falar. Hebreus 9:27, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A minha avó não vai voltar. Mas como diz Davi sobre o filho dele, ele não vem, mas eu vou. Minha avó não vem mais, mas eu vou lá me encontrar com ela. Minha avó não virou anjo, que também já ensinam. Nem estrela, é também importante. Anjo é anjo e filho de Deus é filho de Deus, amém? Nós que queremos quando morre, a gente não vira anjo. Amém? Que mais para falar sobre considerações sobre morte? O ensino sobre, por exemplo, a reunião do 7º dia consequente à morte, alguns vão dizer, eu estou falando de gente grande, vai dizer que durante 7 dias a alma ainda não entendeu a sua condição e fica vagando por onde ele conhecia. E eu queria falar uma coisa para vocês, irmãos. Se minha avó aparecer na sua cama, pode expulsar que é demônio. Estou sendo honesto. Ainda que um demônio, a Bíblia diz que um anjo caído, um demônio pode fazer de conta, pode se parecer muito com ela, tossir igual. Uoham! Essa era a tossida dela. Uoham!
Um demônio pode aparecer na sua cama, sentar e dar uma tossida, e você vai expulsar. Porque a Bíblia diz que no momento da morte, a separação e o abismo acontece. E Eclesiastes, Salomão vai dizer que os mortos não sabem de nada dessa terra aqui. Agora, tudo isso, o que mais? Tem mais alguma coisa que inventam? Não, é importante, gente. Importante. Isso eu peguei mal com ela. Deixa eu contar pra você. Eu dizia assim, vó, você precisa ensinar a Mônica a fazer algumas receitas, porque quando você morrer, você vai levar para o túmulo essa receita. E ela fazia questão de não ensinar, até porque ela queria fazer porque ela queria se sentir útil. A Mônica uma vez copiou, ela escondeu a cópia. É verdade isso. Então, ela não vai baixar em ninguém para mandar as receitas que faltou passar. Tudo isso, irmão, presta atenção, tudo isso que a gente está falando são tentativas, invenções inúteis para que a gente fique preso num sistema religioso. Tudo isso que eu falei é invenção de homens para te manter preso num sistema religioso que te afasta de conhecer a Deus de verdade. A mensagem é: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que o Valtinho está dizendo é que até a sua ignorância é pecado. Jesus falou que vocês pecam porque vocês não conhecem a Escritura. Então a ignorância não salva ninguém, porque se salvasse a gente não devia pregar. Deixa os caras morrer na ignorância. Ignorância não salva ninguém. A gente erra quando a gente anda errado, porque Deus já falou rasgadamente na tua palavra. Quem tem Bíblia aí, olha para ela. Não precisa olhar, não. Isso é coisa de... Só sente ela. Deus já falou muito na Bíblia e é nosso erro não conhecer a palavra de Deus. Deixa eu falar outra coisa para você. Ela não está no purgatório, irmãos. E eu vou te fazer entender por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia não dá nenhum texto que desse a entender que purgatório existe. Só que mais do que isso, a coerência vai te fazer entender. Deixa eu te explicar por quê. O ensino sobre o purgatório é: eu morro e vou, se eu sou batizado quando criança, eu vou para o purgatório. Quem não é batizado morre pagão, não é isso? Aí eu vou para o purgatório. No purgatório eu vou sofrer quanto? Ninguém sabe. Quanto tempo? O suficiente. Para quê? Para pagar os seus pecados. Se eu posso pagar os meus pecados sozinho, por que Jesus morreu na cruz? Que prazer sádico era esse que o Senhor Jesus tinha de morrer na cruz, se houvesse um outro caminho para você ser salvo a não ser a fé nele? Por que Jesus morreu na cruz se eu posso morrer e sofrer um pouquinho e depois ser salvo? Do mesmo jeito a reencarnação. Se eu posso sozinho morrendo e volta, e morre e volta, e morre e volta, e melhorando até alcançar o nirvana, até alcançar a salvação, por que eu preciso de Jesus na cruz? Aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu creio em reencarnação e purgatório, ou eu creio no sacrifício de Jesus. Agora eu te digo que sem Jesus não existe salvação. É uma decisão que você vai ter que tomar. Mas a gente vai continuar caminhando junto. Se hoje, na hora que estiver indo embora, eu falo assim: Lucão, estamos juntos aí, mas eu ainda creio em reencarnação. É um problema seu. Não tem nada que a gente possa fazer. A gente está aqui para caminhar e mostrar o que a palavra de Deus diz e amar você e ser amado por você. Amém? Agora, a minha avó não está inconsciente. Eu estou usando o exemplo da minha avó porque é mais confortável. Se tivesse morrido, por exemplo, o Ricardo, seria muito desagradável ficar usando o exemplo do Ricardo toda hora porque a Raquel está chorando. Mas como a minha avó, eu tenho essa liberdade. Ela me deixou, antes de morrer, ela me chamou no canto e falou assim: pode falar da minha morte. O que eu estava falando?
Só para baixar o Eros agora. Consciente. Ela não está inconsciente, ainda que ela não possa se relacionar com a gente. Não vai baixar em ninguém, não vai aparecer para ninguém, etc, etc. Ela está extremamente consciente neste momento. O que nós cremos é que quando ela morreu, a alma e o espírito dela voltaram para o Senhor Jesus e lá está consciente, enquanto o corpo dela está apodrecendo neste momento no cemitério. O que a palavra de Deus diz é que no dia em que a última trombeta tocar, Deus vai ressuscitar o corpo dela, vai transformar o corpo dela e nele estará novamente a alma e o espírito e nós viveremos eternamente com o Senhor, fazendo festa e comendo as tortas dela de novo. Por isso que Jesus foi o primeiro na ressurreição no corpo glorioso. Não é que não existia salvação antes de Jesus, todo mundo conhece o texto, os mais velhos conhecem, que era necessário que ele fosse o primeiro. Ele é o primeiro que entrou no céu com o corpo glorioso, mas aqueles que lá estão, os crentes que morreram ao longo da história, estão conscientes, alma e espírito, esperando o dia em que os mares devolverão os seus mortos, e aí aqueles que creem serão ressuscitados para aquele dia para sempre. Amém, irmãos? Vamos abrir Filipenses, capítulo 3. Antes de lermos, só uma coisa que a minha esposa falou. Se nós entendemos que ela está com o Senhor, consciente, contando para o meu avô quem que nasceu depois que ele morreu, evidente que não mais uma relação de marido e mulher, amém? Como irmãos, contando, fazendo festa. E o corpo dela está apodrecendo, é só o que ela usou, está apodrecendo no cemitério. Racionalmente, biblicamente, não faz sentido. Nós entendemos que aquele ponto onde ela está enterrada é um lugar a ser visitado constantemente. A gente pode ir lá, claro. Uma irmã que comentou que tem que fazer reforma, às vezes até o cemitério obriga que seja, não tem nada de errado. Mas ir lá, agora é finados, né? Amanhã, finados, minha avó é demais morrer numa data dessa. A bisoca morreu dia 2, estão fazendo festa as duas lá, correndo. Minha avó com as duas próteses no joelho não tem mais agora, né? Agora está correndo. Irmãos, a alma não está lá, ele não está olhando, não faz sentido você ir lá. Eu estou falando do conselho de irmão. A Bíblia não dá base para isso, mas eu quero ir. Amém, querido. Você está com carro? Eu posso te levar, não tem problema nenhum. Não tem problema de fazer isso. A questão só que esteja consciente de que a pessoa não está mais feliz por você ir lá, ou mais triste porque você não foi, a relação não existe mais. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É disso que eu estou falando, irmãos. É disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando que o Senhor Jesus vai transformar essa porcaria que nós chamamos de corpo, essa porcaria que ainda é usada como satélite dos dardos do diabo, essa porcaria que nós somos obrigados a arrastar e nós somos tentados todos os dias a pecar, o Senhor Jesus vai transformar, porque a nossa pátria não é aqui, Ele vai transformar o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo de Jesus ressurreto depois da cruz e da sepultamento é o mesmo corpo, é a mesma qualidade de corpo que nós vamos ter, e é um corpo que não se acaba nunca mais. E aí você pode comer o que você quiser que você não vai engordar. Celulite, as mulheres. A palavra de Deus diz no capítulo 8 de
de Romanos, que essa é a garantia para você, irmão. Presta atenção, querido. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que vai te ressuscitar no último dia. Essa é a nossa garantia, querido. Não existe outra. Naquele dia, 1 Coríntios 15, no momento, no abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, de uma hora para outra, esse monte de carne podre que você é vai ser transformado. E aí, tchau. Tchau o quê? Tchau morte, tchau dor, tchau tristeza. Tem uma música, não tem? Tem uma música que fala isso? Tchau. Não, essa é mais... Tchau preguiça, tchau sujeira. Quem aqui conhece essa música, irmãos? Queria que os irmãos tivessem espírito de oração para te cantar essa música. Mas isso é verdade, eu não tinha pensado nela, mas isso vai acontecer, presta atenção. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Cara, é isso. É isso. Agora, a gente está falando de forma genérica, mas agora eu quero falar com você. Não adianta a gente ter ouvido tudo isso se essa não for a sua realidade. Não adianta ouvir tudo isso e você não participar disso quando acontecer, e tudo indica que está para acontecer rapidinho. Para minha avó já aconteceu. Mas o Senhor Jesus vai voltar para buscar aqueles que creem. E vai ser de uma hora para outra. E pode ser agora. Não, ainda. Podia ser agora. 1 Coríntios 15, 26 fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. No processo de santificação da sua vida, que começou no dia que você creu, e ele começou a mostrar para você onde é que estava errado, começou a te dar força para vencer o pecado, começou a te dar nojo do pecado, o último inimigo é a morte. E muitos dizem que para tudo se dá um jeito, menos para a morte. E esse cara não conhece Jesus. Porque o Senhor Jesus dá jeito para tudo, principalmente para a morte. Versículo 24 do capítulo 5 de João. Vamos abrir para a gente encerrar. João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele não está falando de uma situação para depois. Ele está falando que quem ouve a palavra e crê, passou da morte para a vida. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que o mundo chama de vida, Jesus chama de morte. O que todo mundo fala, a minha vida, passei a vida, deixei a vida me levar, seja o nome que você quiser dar para isso. Jesus fala, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados, fazendo o que vocês têm vontade de fazer, não querem saber de mim. Mas se você ouve a minha palavra e crê, o que ele fala? Você tem a vida eterna, não existe mais condenação sobre você, porque você passou da morte para a vida. Que amor é esse, querido? Que te ama você sendo ainda pecador. Que amor é esse que te ama muito antes de você querer amá-lo? E eu vou te falar, a gente nem ama tanto assim. A gente quer amar, mas nem ama tanto assim. Mas Jesus já te ama antes de você pensar na possibilidade de uma salvação. Ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Não precisa abrir não, Efésios 2:1 fala exatamente isso. E vos vivificou, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Tudo é muito legal, mas se você não crê,
você não tem parte nisso. Tudo isso é muito bacana, mas se você não é a sua experiência ainda, por favor, irmão, não deixe passar a oportunidade. Porque você pode, de fato, estar morto amanhã. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Eu não gosto do termo aceitar a Jesus, porque parece que ele está te pedindo. E na verdade é o contrário. Se você ouviu tudo isso, e isso queimou no seu coração, não é hora de você aceitá-lo, é hora de você suplicar por misericórdia. Eu queria que você fechasse seus olhos, para a gente orar por isso, para que isso seja uma realidade na sua vida, que é necessário uma ação dele transformar seu coração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fazendo a oração junto com aqueles irmãos que ainda não se renderam ao Senhor, eu te peço pela tua misericórdia, Pai. Eu te peço que o Senhor nos aceite de volta, Pai. Eu te peço que o Senhor faça uma obra sobrenatural no nosso coração, porque ser o que a gente não quer mais, Pai. Os nossos medos, faça essa oração em nome de todos, Pai. Os nossos medos, as nossas ansiedades. Em nome de Jesus, que seja de fato, Pai, uma noite onde o Senhor, de uma vez por todas, vai invadir os corações daqueles que não te conhecem ainda, Pai. Que esse sentimento de necessidade de perdão venha sobre todos nós, Pai. Muito mais do que esse jargão que a gente costuma usar de te aceitar, é te pedir pela tua misericórdia que o Senhor não nos lance no inferno, Pai. Que o Senhor transforme o nosso coração e nos faça participantes daquilo que o Senhor vai fazer no futuro, tem feito e vai fazer. Que essa noite, Pai, dia 1º de novembro de 2015, seja um marco na vida daqueles que ainda não te conheciam, Pai. Que nesse momento as escamas dos olhos que estão caindo se abram para entender a tua palavra, o teu sacrifício, aquilo que o Senhor fez por eles, por cada um aqui, por todos nós, Pai. Pela tua misericórdia, Pai, nos ajude a crer. Ajude-nos na nossa falta de fé, Senhor. É necessário, Pai, sozinho nós não conseguimos. Em nome de Jesus, Pai, que nós não temos colegas de igreja que vão povoar o inferno, Pai. Em nome de Jesus, a salvação venha sobre todos nós aqui, Pai. Que a religião, Pai, o ranço da religião seja exorcizado do nosso coração. A gente possa viver uma experiência pessoal com o Senhor, Pai. Muito mais do que nos ensinaram, muito mais das falsas ideias que nos passaram. Seja a tua palavra exposta e cravada no nosso peito, Pai. Pela tua misericórdia, Pai. Que nós possamos, a partir desse momento, te chamar, como a tua palavra fala, Paizinho querido. Paizinho, que saudade. Filho que volta para casa. Que seja uma experiência, uma realidade para todos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.